Bom dia, é com alegria que estamos aqui agora, nessa manhã, para conversarmos um pouco sobre uma temática pequena em palavra, mas em grande extensão no sentido profundo dela, que é a fé. Um monossílabo, né, uma palavra tão pequena que pode simbolizar tantas coisas grandes para o nosso dia a dia. Estamos, nesse momento atual, com dificuldades de ordem de saúde pública. Estamos, como que quase todos nós, recolhidos em casa, num período chamado até por quarentena, mas eu prefiro sempre chamar, em vez de isolamento, como um recolhimento. Um recolhimento onde nós podemos nos avaliar, onde nós podemos avaliar o nosso dia a dia, valorizar mais esse período em que estamos mais próximos daqueles mais próximos a nós, ou seja, nossa família, e um momento, de certa forma, tribulado, que gera apreensões, que gera circunstâncias de aparente dificuldade, mas que são momentos que fazem parte do nosso processo encarnatório, nosso processo, por assim chamar, de vida. E um ponto interessante para podermos pensar, avaliar, sob a ótica do pensamento espírita, é conversarmos um pouco sobre a fé, sobre esse sentimento que eu digo que é o sentimento que revela em nós a presença de Deus, ou seja, esse sentimento íntimo que nós temos da existência de Deus é justamente o exercício da fé. É justamente quando falamos, sentimos, pensamos em Deus. E a fé é o amálgama, é o que nos liga, é o que nos une ao Criador. É o exercício para que nós possamos criar as condições para contactarmos com o Criador. Esse contato que muitas vezes entendemos ser feito pela prece, mas um contato que, para ser feito pela prece, precisa ser precedido pelo sentimento, precedido esse contato pela fé. E vamos raciocinar, então, o que seria essa ideia de fé? E aí nos recorremos à questão 354 do livro Consolador, quando Emmanuel nos define a fé como sendo a certeza, ou melhor dizendo, fé, ele é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Veja que interessante essa forma que Emmanuel nos traz para entendermos a fé. Ele coloca que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Questão 354 do livro Consolador. Como se ele nos dissesse que nós devemos sair do eu creio para o eu sei. Ele trabalha a ideia com a palavra certeza, certeza em Deus. Certeza em Deus, guardar no coração essa luminosa certeza. Ele coloca um adjetivo, luminosa certeza, porque é justamente essa ideia, é o ponto de luz que nós temos, é esse nosso contato com o Criador, e uma luminosa certeza em Deus que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Ou seja, a fé não é um elemento que advém de uma escola religiosa, não é um elemento que advém de uma crença, de um crer simples. É um elemento do fundo do coração, é um elemento de certeza, certeza em Deus. É o sentimento íntimo que nós temos, como vemos lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 6, o sentimento íntimo da existência de Deus, que os Espíritos dizem, inclusive, que é uma das provas ontológicas da existência de Deus, esse sentimento íntimo que nós temos. E é justamente esse aspecto que Emmanuel vai chamar por fé. Essa certeza, é aquele sentido e sentimento, melhor dizendo, de que estamos guardados por Deus, que Deus está conosco, que nós estamos com Ele. Esse é um outro ponto, nós estarmos com Ele, depositar nele.
essa certeza de que o universo está dentro das suas leis. Podemos até não acharmos bem nessas circunstâncias agora vidas, mas Dona Joana de Ângeles, ela dizia, nem tudo está bem, mas tudo está certo, porque está na ordem da lei de Deus, por assim dizer. E a lei de Deus foi feita para nossa felicidade, como está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos. A lei natural, criada por Deus, e dizem os Espíritos que a lei natural é a lei de Deus, criada por Ele para a felicidade do ser humano. Então, tudo que nos acontece é para esse caminho de autoconstrução, de felicidade, até mesmo os aparentes reveses que acontecem conosco. É esse entendimento que nós podemos chamar pela palavra certeza, é depositar essa confiança em Deus, essa certeza em Deus. Mas podemos até dizer, mas a gente titubeia na fé muitas vezes, não é algo tão simples de ser desenvolvido. Outros dizem, não, a fé é uma graça de Deus, Deus a deu para uns e não para outros. Não, a fé todos nós a temos, todos nós podemos desenvolvê-la. E mais uma vez Emmanuel vem ao encontro desse raciocínio, ou esse raciocínio vai ao encontro das palavras de Emmanuel, quando vemos lá no capítulo 40 do livro Fonte Viva, Emmanuel dizendo que a árvore da fé viva não brota nos corações miraculosamente. Veja que interessante essa forma que ele nos traz, que a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. Não é algo de um estalar de Deus, diz Emmanuel. E ele acrescenta na sequência da mensagem que a fé não é serviço de menor esforço. Veja que interessante. Ela não brota miraculosamente nos corações e não é serviço de menor esforço. O que diz Emmanuel? Que nós vamos nos construindo na fé e edificando a fé em nós. Na linguagem paulina do apóstolo Paulo, ele dizia, peleja na fé. Então, mostrando-nos que é um exercício, é uma postura, é uma entrega e uma postura ante as circunstâncias da nossa vida, inclusive aqui, encarnados. É essa a ideia da construção, é uma árvore que vai crescendo, que vai de uma semente que germina, vai crescendo, depois enfolha-se, frutifica-se. É essa a ideia da fé. Por isso Emmanuel traz essa figura literária, essa figura simbólica de uma árvore para a fé. E diz, a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. E não é serviço de menor esforço. É como se ele estivesse nos dizendo como ter fé, como desenvolver fé. Então ele fala que a conquista da fé edificante não é serviço de menor esforço. Veja que interessante, é um capítulo muito interessante de ser analisado, que é o capítulo 40, já dito, do livro Fonte de Luz. Emmanuel vai nos mostrar, então, que essa crença edificante não prescinde de um esforço. Nós precisamos desse esforço. Nós necessitamos de compreender isso, de desenvolver isso. E um exemplo que eu gosto muito de trazer, quando falamos dessa ideia da fé, é Pedro, o apóstolo. Um homem simples, um homem da pesca, um homem que não tinha, digamos, um letramento tão grande, mas ele tinha um coração grande, ele tinha uma vontade grande. Foi chamado por Jesus para deixar as redes de pesca de peixes e que daquele momento em diante Jesus faria dele pescador de almas, pescador de pessoas. E Pedro seguiu a Jesus por todo o tempo, desde que foi chamado por Jesus. Então ele simboliza aquela pessoa que estava próxima
e ali era um seguidor, um apóstolo. E nós vemos 3 momentos, vários outros momentos, mas 3 momentos, didaticamente, traremos para raciocinar, que demonstra esse aspecto da construção da fé, esse aspecto da edificação da fé, e mostrando-nos que não é serviço de menor esforço. No primeiro momento, nós temos Pedro e os apóstolos num barco pescando. À noite ficam ali no barco, isso está no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, e ali à noite eles percebem um vulto caminhando sobre as águas. E caminhando esse vulto, eles se atemorizam, e a voz do vulto diz: não temais, sou eu. Era Jesus que caminhava sobre as águas. E Pedro então diz a Jesus: se és tu, manda-me a ti. Em outras palavras, me leva até o Senhor para eu saber que é o Senhor. E Jesus diz a ele: vem. Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. E à medida que as águas vêm batendo a perna, ele começa a se assustar, começa a ficar com medo e também começa a afundar. Ele afundando, ele diz a Jesus: Senhor, socorre-me. E Jesus o pega pela mão e levanta e diz: homem de pequena fé. Veja que interessante, homem de pequena fé. Mostrando-nos que a fé tem um tamanho, sim, tem uma dimensão, sim, porque ela é construída gradativamente. Nós vamos nos edificando gradativamente no processo da fé. E ali, naquele momento, Pedro demonstra que a fé era pequena. Ele saiu do barco, começou a caminhar sobre as águas, mas o medo lhe bateu. E ele foi afundado. Faltava-lhe ali, então, essa certeza. Estava construindo essa certeza, mas faltava. E aí, então, Jesus vai dizer a ele: homem de pequena fé. Precisava ele desenvolver mais essa fé. E no segundo momento, já tempos depois, como vemos no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, temos um momento em que Jesus está ali mostrando o seu segmento de vida, caminhando para o suplício. Depois que Jesus já havia feito o seu trabalho, pregado, 2 anos mais ou menos, ou um pouco mais, quase os 3 anos, e aí está Jesus dizendo que iria padecer dos anciãos, iria ser morto, ressuscitar, entre aspas, a palavra ressurreição não é objeto da nossa análise, ressuscitar ao 3º dia, e os apóstolos, e dizendo que um trairia a ele, e os apóstolos começaram a dizer: serei eu, Senhor, serei eu, Senhor. E Pedro, então, depois de tempos, depois daquela passagem da pequena fé, Pedro, com toda a segurança, diz para Jesus: Senhor, nunca te abandonarei. Irei contigo onde fores, até a morte. Jesus vira-se para Pedro e diz a ele: Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar como o vento ciranda o trigo. Em outras palavras, querem fazer-te cair, fazer-te dobrar como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Que interessante. Ali, depois daquele momento já passado, de Pedro afundando, titubeando ali na fé, ele vai fazer uma afirmação a Jesus. Como que cresceu nesse período, desenvolveu certeza, fé, e disse a Jesus: não te abandonarei. E Jesus vai dizer a ele: Pedro, Pedro. Eu fico imaginando a serenidade de Jesus, a face de Jesus, dizendo isso a Pedro. Pedro, Pedro. Veja essa repetição, né? Chamando por um apelido carinhoso, né? por uma forma de tratativa diferente, não chamando pelo nome ativo. Ele dizendo: Pedro, Pedro. Os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar, querem fazer-te cirandar, como o vento ciranda o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça.
Jesus então intervém ali, dizendo a ele que ele precisava robustecer-se mais na fé. E rogaria ao Pai para que a tua fé não desfaleça. É o momento que antecedia a um dos testemunhos necessários que foi oferecido, a oportunidade oferecida a Pedro. Porque ali em seguida, logo depois, Pedro nega Jesus. Jesus é preso e ali Pedro vai se escondendo no meio da multidão e uma pessoa diz a ele, você ou tu és um seguidor de Jesus? Ele diz, não conheço esse homem. Outro diz, tu és galileu, tua fala te condena, te diz, o sotaque. Ele diz, não conheço esse homem. Vivi com ele, Pedro fala, não conheço esse homem. Por 3 vezes, Pedro é chamado para poder demonstrar aquilo que ele havia falado, nunca te abandonarei. E 3 vezes ele nega. Ou seja, Jesus diz, mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E ela desfaleceu-se. Naquele momento do testemunho, falou então aquela certeza. Ainda era uma fé em desenvolvimento, maior do que aquele fato anterior das águas, sim, mas ainda não na completude que era necessário. Pedro ainda estava trabalhando, desenvolvendo a fé. Percebeu esse seu momento, percebeu que a sua negação demonstrava a ele, Pedro, que ele ainda tinha a fragilidade. Uma pessoa normal, como nós todos, que nos fragilizamos muitas vezes, diante a uma dificuldade, nós também, muitas vezes, fragilizamos nossa fé, enfraquecemos na fé. É normal, é natural que isso aconteça, porque não estamos evoluídos o suficiente para entender profundamente o que é de fato essa certeza em Deus. E Pedro ali demonstra que, embora ele achasse que tinha, naquele momento, a fé necessária para dar o testemunho, ele percebeu depois que não tinha. E continuou. Jesus é crucificado, Jesus reaparece aos apóstolos, conta com eles, Pedro percebe essa necessidade e depois de Jesus ter retornado ao mundo espiritual, ficam os apóstolos. E cada um dando o seu testemunho. E chega um momento que vemos no capítulo 3 do livro Atos dos Apóstolos, chega um momento em que Pedro e João estão subindo a escadaria da Porta de Formosa, do templo em Jerusalém. E quando eles estão subindo essa escadaria, um paralítico, esse é o termo constante no Evangelho, um paralítico lhe estende a mão e pede-lhe uma esmola. E Pedro, o mesmo Pedro que havia afundado nas águas, que havia recebido ou ouvido a frase de Jesus, homem de pequena fé, o mesmo Pedro que titubeou no momento do testemunho, naquele momento, com aquele homem lhe pedindo a esmola, Pedro vira-se para ele e diz, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E diz o texto que o homem levantou-se e foi andando e cantando e louvando a Deus. O mesmo Pedro que foi dito, um homem de pequena fé, que afundou nas águas, que titubeou o testemunho, foi o Pedro que, munido da fé, curou aquilo, dizendo, o que eu tenho, isso eu te dou. Aquela certeza em Deus robusteceu-se pelas próprias adversidades, pelo crescimento da pessoal, pelo crescimento do próprio sentimento, por perceber de fato, por testemunhos outros, que Deus estava com ele, que Jesus havia dito que se eles, todos nós, tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer a um monte, transfere daqui para lá, monte iria, linguagem figurada de Jesus, por óbvio, mas para nos mostrar que uma centelha de fé já seria suficiente. E Pedro ali então demonstra que naquele momento, que ali ele já estava robustecido na fé, que ele desenvolveu sim
a fé, que a fé não brotou no coração dele milagrosamente. E pelo histórico de Pedro, ele demonstrou que não foi um serviço de menor esforço, ou seja, que não foi uma conquista de menor esforço. Ele esforçou-se, ele desenvolveu-se, ele teve momentos recalcitrantes, ele teve momentos de dúvidas e depois momentos de testemunhos, e a certeza foi se desenvolvendo, ou o sentimento foi desenvolvendo, até sim chegar a ser a certeza. Por isso, a força da expressão, da fala de Pedro: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. O que eu tenho, eu te dou. Ali ele demonstra, então, a fé. É interessante observarmos isso. Eu gosto de buscar essas referências em Pedro, para que nós percebamos que nós também podemos, de pequena fé, chegarmos a um momento de uma fé robusta, de uma fé, de fato, a certeza. Nesse momento que nós passamos, a certeza em Deus é fundamental. É preciso termos essa segurança que tudo está certo. Pode não estar bem, não estar bem aos nossos olhos, aos olhares nossos, mas numa visão mais ampla, numa visão espiritual, as coisas estão certas. Como vimos na questão 737 dos Espíritos, que fala dos flagelos destruidores, que os próprios Espíritos dizem que nós usamos o termo flagelo destruidores, usamos essa terminologia porque ainda temos uma visão puramente material. Porque se tivéssemos uma visão mais ampla, espiritual, nós não chamaríamos por flagelos. Nós perceberíamos que é da lei natural, momentos de refazimento. Kardec até propõe como lei de destruição, uma das leis morais. Não destruição no sentido de aniquilamento, não, destruição no aspecto de renovação, de um estado para outro, porque dizem os Espíritos, na questão 728 do Livro dos Espíritos, que a destruição, aspas, a destruição é para renovação, para que nós possamos nos aprimorar, evoluir. E muitas vezes esses momentos, ou a didática desses momentos, é proporcionar que evoluamos um tanto mais depressa, porque as situações adversas nos levam a mudar condutas, nos levam a pensar melhor e a agir melhor. E a fé é justamente o fundamento para isso, essa certeza em Deus. É o que nos fala Kardec quando analisa esse aspecto da fé no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo 19, ele vai analisar a ideia da fé que transporta montanhas. E ali ele nos apresenta algumas qualidades, por assim dizer, qualidades é uma palavra minha, qualidade que eu estou usando, Kardec não usa esse termo, mas, por assim dizer, qualidade da fé. E lá nesse capítulo 19, logo no item 2, ele já vai dizer que a fé é calma em si mesma. Veja que interessante, que a fé é calma. O que quer dizer isso, é calma? Porque pela fé, com a fé, nós então temos o equilíbrio, a serenidade para lidar com as ansiedades. Aparentemente estranho esse raciocínio, mas sim, é a calma justamente o aspecto que advém da certeza, que advém dessa segurança. Não quer dizer que não fiquemos ansiosos com situações que nos chegam, mas quer dizer que, ao mesmo tempo, nós podemos ir tendo a calma necessária para ter o discernimento também necessário para agir nessas situações adversas. É mostrar essa ideia que a fé é calma em si mesma, para que nós possamos entender que a busca da serenidade para esses momentos difíceis é um passo fundamental. E para tirar de nós aquela sensação de vitimização, aquela sensação que fomos e vítimas de Deus, das circunstâncias,
Quantas pessoas nesses momentos difíceis, quantas vezes nós mesmos podemos dizer ou pensar, oh meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Em outras palavras, por que o Senhor não faz isso com os outros? Por que comigo? Nós nos sentimos muitas vezes vítimas, e quando nos sentimos vítimas da vida, é como se disséssemos que Deus é o algoz, e Deus não é o algoz. Deus não quer o sofrimento de ninguém, Deus não determina sofrimento para ninguém, dificuldades para ninguém. Isso advém das nossas ações, das nossas escolhas, que é um assunto que poderemos abordar em outro momento, em outra circunstância, sobre a ideia das aflições, como vemos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, como que buscar o entendimento delas, mas a fé, a calma, a qualidade da calma que a fé tem, é justamente para nos dar esse momento para pensar que Deus é justo e bom. E sendo justo e bom, Ele sempre nos faz, ou nos permite, ou nas suas leis, permitem que o melhor sempre aconteça, mesmo que seja por caminhos aparentemente piores. Como que dizer que as crises definem o futuro. Aliás, Emmanuel dizia isso, ou escreveu isso, ou disse isso no livro A Caminho da Luz, quando ele escreve, é a crise que define o futuro. Em que sentido? Porque nas diversidades, nas adversidades, nós então buscamos saídas, soluções, mudamos condutas, e qualquer mudança que fazemos no presente reverbera no futuro, muda o nosso futuro. Então é justamente essa qualidade da calma na fé, que Kardec já no início do capítulo, no item 2, e ele ainda escreve nesse mesmo item 2 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé é revestida de humildade. Veja que interessante, a fé é revestida de humildade, porque é justamente isso, é a criatura acreditando, confiando, tendo a certeza no Criador. É percebendo que Deus, esse ser magnânimo, esse ser soberanamente justo e bom, esse ser que Jesus nos trouxe para mais próximo de nós mesmos, a ideia de Deus, quando o chama por Pai. Ele não o chama de uma forma do Velho Testamento, Senhor, Adonai. Não. El Shaddai, ele o chama por Pai, Abá. Ele diz Abá. Abá quer dizer paizinho, papai. É uma forma carinhosa para nos dizer que Deus está próximo a nós, que nós precisamos estar próximos a Ele nesse sentido de ter essa certeza, ter a humildade para verificar, para entender que o valor maior é Deus. Esse ser bom, Jesus nos disse certa vez, quem de vós, falando com as pessoas da época, ele diz, quem de vós, vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra. Quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente. Se vós que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo Deus todo bondade. Sendo Deus todo bondade. E é justamente esse caráter, esse revestimento de humildade que a fé nos traz, ou demonstra, que nós precisamos elaborar e desenvolver. Como que entregando-nos a essa onisciência de Deus. Deus tudo sabe, Deus tudo conhece. Essa onipotência, Deus tudo faz. Faz por meio das suas leis, as leis naturais, as leis morais, e nos deixa sob a égide dessas leis, que são leis justas e boas. Lei de ação e reação, causa e efeito. Mostrando-nos que os acontecimentos não são fortuitos, têm origem nas nossas escolhas, nas nossas ações, sejam nessa encarnação, sejam em outras encarnações, já que somos seres imortais, que aqui na Terra estamos por diversas vezes. A própria ideia reencarnatória já advém dessa bondade, dessa justiça bondosa de Deus,
como vemos na questão 171 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta onde se fundamenta a verdade da reencarnação, o dogma da reencarnação, e os Espíritos respondem na justiça, na revelação e na justiça de Deus. E trazem uma forma explicativa belíssima, dizendo: pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. E é justamente a humildade que vai nos conferir na fé essa tranquilidade para entender a presença de Deus. Por isso Kardec colocar que a fé é revestida de humildade. Depois ele nos fala, no mesmo capítulo 19, no item 11, que a fé é contagiante e a fé é ativa. Aí sim, a fé é operante, ou seja, a fé é ativa. Não é só um aspecto interior de acreditar, é um aspecto interior de acreditar e exterior de vivenciar. É a ideia que nos leva de volta a Pedro, lá no momento da negação. Ali o testemunho é a postura ante as circunstâncias, é o aspecto da fé ativa, da fé operante, da vontade, porque é a vontade, como nos fala Emmanuel, no capítulo, no livro Pensamento e Vida, a vontade é o determinante das nossas condutas, é a vontade que põe a fé em exercício, é essa certeza operosa. Daí a ideia de uma fé operante, uma fé que opera, que é demonstrada, não para os outros, demonstrada por nós mesmos, para nós mesmos, ante as situações, ante as circunstâncias. É essa a ideia da fé ser ativa, como Kardec nos propõe, nesse item 11 do capítulo 19 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é ativa. Nesse sentido, com a calma que ela tem, com o revestimento da humildade que ela tem, sendo ativa, ela é contagiante. Veja que interessante, contagiante. E a palavra contágio, nesse momento que nós vivemos, tem um sentido não agradável, não bom, porque usamos muito essa palavra para essa situação pandêmica que vivemos agora. Mas nós podemos usá-la também para espargir a confiança e a certeza em Deus, ou seja, para espargir a fé na conduta, no sentimento, em nós mesmos. Volto a dizer, titubeamos muitas vezes, é natural titubearmos, porque não é serviço de menor esforço, como disse Emmanuel, mas podemos, a cada titubeio, perceber que não precisaríamos. Quantas coisas, quantas situações que nós achávamos insolúveis já estão solucionadas. Quantas apreensões nós tivemos, quantas ansiedades, quantos receios que já estão resolvidos. Quantas coisas achávamos que chegariam como dificuldades e não chegaram. De quantas situações nós achávamos que não sairíamos e saímos. Em outras palavras, Chico dizia que a justiça de Deus só vai até onde a misericórdia de Deus alcança. Ou seja, Deus não é justiceiro, Deus é justo. E colocou em nós todas as potencialidades para desenvolvermos a nossa fé. Kardec nos fala que a fé, ela pode ser cega, ela pode ser raciocinada. É o que vemos também nesse mesmo capítulo 19, quando ele nos fala da fé cega e fé raciocinada. Mas a fé cega, que muitas vezes nós olhamos por um prisma único de indevida, Kardec é sutil. Ele diz lá, com relação à ideia da fé cega, no item 6 desse capítulo 19, ele nos fala que a fé cega, em excesso, produz o fanatismo. Veja a ideia, em excesso. Por quê? Porque nós também podemos entender que há uma fé natural. O que é a fé natural? É esse sentimento íntimo que nós temos da existência de Deus, da sua ação em nós.
essa fé natural, que tem essas características de humildade, de calma. Essa fé natural que nós vemos demonstrada naquela passagem da mulher do fluxo de sangue, daquela mulher que Lucas nos traz no capítulo 8 do seu evangelho, a história daquela mulher que por 12 anos padecia de uma hemorragia crônica, uma mulher debilitada, traduzida muitas vezes como mulher hemofílica, mulher hemorroísa, mulher do fluxo de sangue, mas era uma senhora em que há anos, 12 anos, padecia. E ela soube que Jesus estava passando, e aí disse para ela mesma, debilitada, ela sabia que não tinha forças para chegar até ele, conversar com ele, porque sabia que ele estava ladeado, sempre ladeado de pessoas, de multidão de pessoas. Então ela disse para si mesma, se eu tocar-lhe, eu serei curada. Veja, naturalmente, lá no fundo, se eu tocar-lhe, eu serei curada. E diz o evangelista Lucas, e chegando a mulher por trás, tocou a borda da túnica. A parte exterior, aquela borda que determina na tradição até mesmo o rabi, mas a borda, no sentido de exterior até, a parte mais superficial, ela chegando por trás, não chegou pela frente, não foi vista diretamente, chegou por trás, naquele ato de humildade, mas ao mesmo tempo de uma certeza, se eu lhe tocar, eu serei curada. E ela toca, lhe diz o evangelista, e chegando a mulher por trás, tocou-lhe a borda da túnica. E nesse momento que ela toca a borda da túnica de Jesus, Jesus diz, para, alguém me tocou. E os discípulos ali, sem entender muito bem, um dos discípulos, eu sempre digo que eu presumo que é Pedro que fez essa pergunta, porque a sutileza é muito interessante, muito grande, sutileza, porque Jesus diz, alguém me tocou. E o discípulo disse, Senhor, como tu dizes alguém te tocou se todos te empurram? Vejam que tamanho de sutileza. Como tu dizes alguém me tocou se todos te empurram? E Jesus respondeu, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Veja que interessante. Tocou-lhe a borda da túnica, com a certeza que seria curada. Fé natural. E Jesus diz, alguém me tocou, disse, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, saiu poder. E a mulher disse, fui eu, Senhor. Ele diz, grande é a tua fé. Veja que coisa interessante. Uma fé natural, aquela fé que é uma certeza íntima, uma segurança. Essa é a fé natural. Que não é essa a fé cega, a fé ingênua. Não, é a fé natural. Que muitas vezes não explicamos porque temos a certeza. Só temos a certeza. E isso nos basta. É o que foi demonstrado por essa mulher do fluxo de sangue. E a fé raciocinada é aquela fé que refuta a ingenuidade, mas que também não é fria. Não é racionalizada, é racional. Como vemos na estrutura que Paulo nos traz, quando fala da oração, na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 14, quando ele dizia que de nada adianta orar com fé se a mente não sabe o que diz. Em outras palavras, é justamente essa ideia que Kardec traz como uma fé raciocinada. E vemos esse exemplo muito tranquilo naquela passagem do centurião, do capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus, diz o evangelista, estava sentado à sombra, descansando, chega-lhe um centurião, dizendo, Senhor, meu servo está doente em casa. Veja a cena, Jesus sentado à sombra, descansando, e chega-lhe um centurião. O que era, ou quem era um centurião? Centurião era uma pessoa não bem vista, o chefe de uma centúria, romano, aquele povo que dominava os judeus, que eram pessoas não gratas, e chega ali um centurião, e Jesus descansando à sombra, como que ia dizer, no momento em que ele estava recuperando as suas forças físicas, descansando-se, e chega um centurião dizendo, meu servo está doente em casa, e Jesus, e o evangelista diz, e Jesus responde a ele, vamos até a sua casa, a disponibilidade de Jesus, sentando, descansando, ele poderia ter dito, deixe-me só descansar um pouco, mas não. Quando o centurião lhe procurou dizendo, meu servo está doente em casa, ele disse, vamos até sua casa. E o centurião lhe respondeu, Senhor, eu não sou digno
de que entres em minha casa. Eu sou comandante e tenho os meus comandados. Se eu dou uma ordem, eles a cumprem, mesmo não estando perto. Tu tens, Senhor, os teus exércitos. Dize uma só palavra e meu servo será curado. Veja o raciocínio que ele usou. Ele era um chefe de uma centúria, 100 soldados. Se desse uma ordem, ele não precisava estar perto para que o soldado cumprisse, porque ele sabia que o soldado cumpriria. E ele disse, por essa analogia, ele disse a Jesus, tu tens os teus exércitos. Ou seja, Jesus era muito maior. Se ele, pequeno, dava ordem e era cumprida, se Jesus desse uma ordem dali, ele não precisava sequer ir à casa dele. E demonstrou a humildade, dizendo, eu não sou digno de que entres em minha morada, em minha casa. Dize uma palavra daqui, e meu servo será curado. E Jesus respondeu para ele, grande é a tua fé. Vá que teu servo está curado. E essa passagem ela é interessante também, porque depois que o centurião sai, Jesus diz aos seus discípulos, em toda a minha andança por Israel, jamais vi tamanha demonstração de fé como a desse homem. Veja que interessante, jamais vi demonstração de fé como a desse homem. Esse homem, porque era um gentil, né, um gentílico, aquele que não fazia parte dos judeus, uma pessoa não grata, mas usou de uma analogia, entendendo a grandeza e realeza de Jesus, a fé raciocinada. Então é esse o aspecto que se busca ao falarmos da fé, tê-la naturalmente, mas não sermos ingênuos. E Emmanuel, sobre esse aspecto, a conjuminação entre a fé raciocinada, a fé cega, ele vai nos trazer na questão 335 do livro Consolador, que uma e outra, se forem no extremo, elas não terão bom efeito. A fé cega ao extremo gera a ingenuidade, o fanatismo, mas a fé raciocinada ao extremo, ela leva à frieza, leva-nos a refutar coisas que são verdadeiras. Então seria a justa medida que Emmanuel propõe nessa questão 355 e que Kardec também propõe no item 6 do capítulo 19. Fé cega em demasia, fé raciocinada. É esse o aspecto que nós precisamos ter para lidarmos e iniciarmos essa confiança, essa certeza, essa entrega. E isso vemos numa passagem de Madre Teresa de Calcutá. Dizem que ela estava tentando construir um hospital e, por divergência de entendimentos religiosos, o chefe da, por assim chamar, prefeitura, o equivalente, não aprovava os projetos. Por mais corretos que eles tivessem, quando chegava no departamento lá de urbanismo, esse fiscal não autorizava, não aprovava, pedia uma mudança, fazia a mudança ali, ela não aprovava. E um padre, amigo dela, sempre andando com ela, ela falava, filho, confiemos em Jesus. E aí, a cada negativa, o padre falava, mas Jesus não ajuda, ela fala, Jesus não está com pressa. Quando ele tiver pressa, vai aprovar. E assim continuou levando, e um dia, o fiscal saiu em férias, e um outro o substituiu. E quando ela leva o projeto, esse outro olha e fala, está perfeito, está correto, não entendo por que não aprovou, e aprova. Quando aprova, ela diz, agora Jesus está com pressa. E caminha, começa a construção. Só que esse outro fiscal, quando retorna, ele então se sente ali desautorizado, consegue uma norma para derrubar a construção, para interditar a construção. E ali ele manda as máquinas para derrubar a construção daquele hospital, e quando as máquinas chegam, eles conversam, tentam, e um dos vão recorrer à justiça, um dos amigos de Teresa. E ali vão, e quando o tempo vai passando, a máquina derruba uma parede, derruba uma outra, e quando vai seguindo, chega o oficial de justiça com a ordem para que aquela determinação do fiscal não mais se aplicasse, e libera a obra. E aí, Madre Teresa fala, viu como Jesus tem pressa? E o padre diz a ela, mas madre, derrubaram paredes. E ela respondeu, com certeza não estavam bem construídas e iriam cair com o tempo. Veja a fé, veja essa entrega. Não deixou de agir, não deixou de buscar, a cada necessidade ela fazia, a cada negação ela insistia, mas com essa certeza que as coisas andariam na conformidade com a vontade, a lei natural, a vontade de Deus. E ela fazia essa entrega.
É esse o aspecto, então, da fé. Para que nos entreguemos a essa ideia do Cristo, para que confiemos na sua mensagem, na sua palavra, para que sintamos no coração, entendamos na mente aquilo que ele nos disse ao nos convidar, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E então encontrareis refúgio para as vossas almas, pois leve é meu fardo e suave é meu jugo. Com a fé, com essa entrega, nós perceberemos a força dessa frase. E sentiremos, sem dúvida, sentiremos o fardo, o abraço do Cristo. E ficará retumbando no nosso coração: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. É esse o convite de Jesus. Ir até Ele, porque Ele nos alivia. Entreguemo-nos e saibamos que pode nem tudo estar bem, mas tudo está certo, porque está nas ordens de Deus, na lei de Deus. Eu agradeço a paciência em ouvir e estamos aqui para, se necessário, trocarmos algumas ideias, responder algumas perguntas que me chegam pelo chat, né? Vou responder algumas perguntas, temos ainda 12 minutos dentro do tempo que propusemos a conversarmos, mais ou menos 1 hora. Temos aí 10, 12 minutos e vamos tentar, então, responder a algumas perguntas que me chegam aqui pelo chat. E observo aqui algumas interessantes, dizendo assim: a Érica diz que essa fé, como confiança plena em Deus, precisa exercitar. Ou melhor, preciso racionalmente lembrar dela para me acalmar e me animar. É assim mesmo? Sim, sim. Não é nos lembrarmos dela, é sentirmos essa certeza. E é um exercício, não há dúvida, é um exercício. Racionalmente, não no sentido frio, mas no sentido da lógica. Deus nos criou. Deus olha por nós. Nós não estaremos desamparados. Naquela passagem, Érica, da tempestade acalmada, tem um fato interessante. Os apóstolos em alto mar, ali com receio de naufragarem pela tempestade, pelos ventos, numa noite, Jesus estava com eles, e Jesus estava dormindo. E os apóstolos vão acordá-lo com medo, dizendo: Senhor, nós vamos perecer. E Jesus acorda e diz a eles: por que temeis? Por que temeis? Ele não estava ali com eles, ou seja, ele está conosco. É esse tipo de raciocínio, de fé racional, nós podemos dizer, fé raciocinada. Jesus está conosco. Ele está aqui, está aí, ele está conosco. Ele nos disse que não nos deixaria órfãos. Ele nos disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então nós não estamos sozinhos. Isso é o aspecto da racionalidade. E a naturalidade. Sabendo disso, confiar. É como se disséssemos: ele está no leme dessa embarcação na qual nós estamos. Sim, é isso que devemos buscar. Trabalhar com essa confiança, com essa certeza. Depois temos aqui uma pergunta também do Robson. Ele diz assim: Joana de Ângeles também fala sobre nada exterior perturbar o ser que tem fé no futuro. Para nós espíritas é mais fácil compreender isso, mas para os nossos irmãos não reencarnacionistas é um pouco mais difícil. Não. Sim, nós temos um ferramental para entender a reencarnação, porque muitas vezes nós temos dificuldade para explicar, ou as pessoas podem ter dificuldade para explicar por que das adversidades, dos sofrimentos, já que não há motivo. Mas as pessoas, quando buscam os motivos, chegam somente até o berço. Mas nós temos uma existência anterior, já que nossa vida não começa no berço, não termina no túmulo. Ela antecede ao berço, ela sucede ao túmulo. Então, nesse sentido, nesse aspecto, o entendimento pelas vias, pela ótica da reencarnação, nos ajuda a perceber. Mas, independentemente disso, para os que não creem também no aspecto reencarnatório, a bondade e justiça de Deus. E pode até não saber responder, mas podem ter uma certeza
de que o motivo há, porque Deus não testa as pessoas no sentido de essa eu testo, aquela não, essa vai passar por uma prova, essa não. Não, Deus é justo, Deus é bom, as ações são equânimes, mas não há dúvida que a ideia reencarnatória explica bem a justiça amorosa de Deus. Voltando à questão 171 do Livro dos Espíritos. Um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. É esse o aspecto. Então, Robson, tem sim essa ideia. Agora, as situações exteriores, elas podem nos causar, sim, certas apreensões. Já dissemos, nós vamos crescendo na fé, vamos desenvolvendo a fé. E é natural que nos sintamos um tanto deslocados algumas vezes antes a problemas, a situações. Nós, digo os que estamos, no meu caso, eu me incluo nesse caso, que estamos ainda longe da perfeição, longe no aspecto de não ser perfeito, mas caminhando, tentando, com erro, com acerto, porque nós muitas vezes erramos numa tentativa de acertar, numa tentativa de fazer certo, e acabamos errando. Nós podemos aprender com os erros, que é uma forma de crescimento, de aprendizagem, o erro e o acerto. Podemos aprender, temos a oportunidade de estar na Terra novamente para poder refazer os atos, ou seja, o processo reencarnatório, essa justiça de Deus. Então, sim, mas quando temos essa certeza interior, ajuda-nos muito a lidar com as questões exteriores, a compreender esse conjunto das questões exteriores. Jorge Pérez faz uma pergunta também dizendo como conciliar a fé em Jesus com nossos atos do cotidiano. É interessante. Jesus escolheu 12 apóstolos. Em tese, ele escolheu os 12 melhores homens daquela época para segui-lo. Era uma sociedade patriarcal. Então, essa é a ideia do homem. Mas veja, ele escolheu as 12 melhores pessoas para chamá-las de apóstolos, ou assim foram chamados de apóstolos, os 12 melhores. E ele escolhe, porque ele disse, não fostes vós que escolhestes, eu vos escolhi a vós, pois já vos conhecia, pois antes que o mundo fosse eu já era. Então ele escolheu. Esses 12 melhores, um traiu, um negou, e 9 fugiram quando ele foi preso. Olha que turma boa. Um nega, um trai e 9 fogem. Cotidiano, conduta do cotidiano, e estavam com ele, porque eram pessoas normais, como nós somos, comuns, que muitas vezes titubeamos, outras vezes não, mas a cada vez nós vamos titubeando menos, não titubeamos, e depois mostramos, sempre com assertividade. É um processo. Então é possível sim conciliar essa certeza, essa fé em Deus, nas palavras de Jesus, em Jesus, com o nosso cotidiano. Temos uma mensagem muito interessante no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, que tem por título O Homem no Mundo. É uma mensagem interessante que eu sugiro a leitura para nos mostrar que nós temos as nossas condutas no mundo e que aqui estamos nesse mundo e temos as nossas questões desse mundo também para lidar. E com o passar do tempo, com o nosso aprendizado, com a nossa disposição, com a nossa vontade, nós vamos melhorando as nossas condutas e cada vez mais elas vão se aproximando, de fato, da fé que temos em Jesus. Então, vamos usar uma forma de gerúndio, em vez de dizer conciliar, vamos usar o gerúndio. Conciliando é um exercício diário, é todo dia, é todo momento. Vamos conciliando, tentando conciliando essa nossa conduta, as nossas condutas com a fé, com a certeza que temos em Deus, em Jesus. Ana Paula, ela coloca uma pergunta. A pandemia atual não é uma questão de briga econômica ou política, mas sim uma questão de reforma. Eu diria que brigas econômicas, brigas políticas independem de pandemia. Elas são da índole humana. As brigas, o individualismo é uma índole das pessoas. Com pandemia, sem pandemia, ainda disputam esses poderes temporais, essas coisas que passam. Dizia Jesus, ou disse Jesus, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração.
O tesouro para muitas pessoas ainda é só o econômico, ainda é o poder temporal. E se esse é o tesouro, aí está o coração. Então não precisa de pandemia para que essas disputas aconteçam. Infelizmente, elas já acontecem sem e com. E infelizmente mais, vemos nessa pandemia ainda posturas com essas características de ganhar louros, sejam políticos, sejam econômicos, das adversidades e dos padecimentos alheios. Mas, nessa segunda parte da sua pergunta, reforma, sim, é um momento de reforma. Mas não é uma reforma material externa somente. É uma reforma material externa advinda de uma reforma interna, de uma reforma pessoal. É o que vemos na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ali se pergunta aos espíritos qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal. E a resposta foi: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, esse autoconhecimento. E nós podemos nos conhecer pela autoanálise, pelo convívio semelhante, e pelas adversidades, pelas dores, pelas reações que nós temos ante as adversidades. É o que vemos na questão 919A do Livro dos Espíritos. Quando Kardec, ouvindo essa resposta, ele faz uma outra pergunta, dizendo: entendemos a beleza, a extensão dessa máxima do conhece-te a ti mesmo, mas a dificuldade está justamente em nos conhecer. Como fazer? E o Espírito Santo Agostinho dá uma resposta de uma página e meia, explicando-nos como nos conhecer, e didaticamente ele coloca pela autoanálise, pelo convívio com semelhante e pela dor, e chama a atenção mais para a autoanálise. Dizei o que eu fazia quando entre vós vivia, todos os dias ao recolher-me para o repouso do corpo, eu passava o meu dia em revista, via o que havia feito, e segue a resposta, uma resposta de uma página e meia. E ali ele vai dizer que se analisava todos os dias. E ele usa uma ideia interessante, ele diz: perguntais o que fizestes, mas sobretudo, por que fizestes? Veja que interessante, não é só o que eu faço, é por que eu faço, por que eu não faço. E ele acrescenta: as respostas serão para vós um refrigério para a alma ou indicativo daquilo que precisais mudar em vós mesmos. Ou seja, nesse momento, avaliemos e busquemos o que nós podemos mudar em nós mesmos, para que sejamos outras pessoas, ou sejamos as mesmas pessoas com outros sentimentos, com outros comportamentos. Então é assim, uma oportunidade de reforma, reforma de conceitos, reforma de sentimentos, reforma principalmente de atitudes, ou seja, aplicar a mudança que dizemos ter no sentimento e nos conceitos existenciais. E aí nós então encerramos, né? Cumprindo o nosso tempo desses 60 minutos, e agradeço a todos vocês pela paciência, agradeço ao pessoal da Federação Espírita Brasileira pelo convite feito, pela oportunidade que foi dada. Para mim foi uma alegria ter estado aqui, participar junto com a FEB TV desse trabalho, e ao mesmo tempo parabenizar a FEB TV por fazer esse tipo de trabalho, por levar muitas pessoas à oportunidade de reflexão, por diversas outras pessoas. É um trabalho de muita importância, que Kardec dizia, levar ao público a fé, dizia ele: duas coisas concorrerão para o êxito do espiritismo: o estabelecimento das suas bases e o meio de popularizá-las. E vocês da FEB TV têm feito isso. Deus abençoe a todos vocês nesse trabalho, e aos que tiveram a paciência de nos ouvir, muito obrigado, Deus os abençoe, e na minha maneira mineira, que eu sempre agradeço, Deus lhes pague por essa atenção, e nos abençoe a todos.